Bom dia, nação! Mais um dia aí pra gente abençoado e um dia depois do jogo, ainda pensando naquela partida, um pouco monótona, né? Frustrado, pensei que a gente ia sacolar esse time do Tátira e esse não foi o caso. Pelo contrário, no final ali, como eu já vi acontecer com o Flamengo milhares de vezes, e eu acho que o Felipe Luiz tem estrela, entendeu? Porque isso não aconteceu dessa vez. Foi tomar gol no final por jogar em modo banana, né? Como diz lá o Mauro César, né? Modo banana. E eu acho que o Flamengo jogou em modo banana. Não todos os jogadores, mas grande parte deles. Aí vem aquela desculpa, não, mas a viagem foi muito longa. Por favor, por favor. Ah, então tem que dar raça. E se você está muito cansado, tem que falar pro técnico, escuta, não estou podendo jogar o jogo todo, coloca outro. Entendeu? O negócio não é ficar ali dentro. Mas eu acho que a formação que o Felipe Luiz ali foi infeliz no começo, entendeu? Colocar Bruno Henrique, Cebolinha e mais o Beijinho, né? Que eu não gosto desse lateral esquerdo, desse rapaz, o Ayrton Lucas. Não gosto dele. Não gosto. E eu vou repetir isso sempre. Eu acho que o Alexandre devia ter começado a ter mais entendimento com o Bruno Henrique e com o Cebolinha. Isso mostrou na segunda metade do jogo. E o Luiz Araújo, né? Eu adoro o Luiz Araújo, mas como eu tenho falado aqui em todos os vídeos que eu tenho postado, cada vez que ele começa jogando titular, ele não joga bem. Essa é a realidade. Tem jogadores que é para a segunda metade, para entrar com o jogo, né, ah, andando, em andamento. E o Luiz Araújo parece ser um desses jogadores. Não é problema, porque quando ele entra, o cara arrebenta, né? Agora, quando ele começa como titular, ele não tem demonstrado ser o mesmo jogador. A mim, muito longe, né? Se fosse a diferença fosse pouca, ok. Mas não, ele é um jogador completamente diferente quando começa e quando entra com o decorrer da partida, né? Mas é isso. Outra coisa, o Nico também, pessoal, não tem jogado bem. Hã, eu não sei o que tem acontecido com esse jogador, parece que tem alguma coisa psicológica afetando, de repente algum problema de adaptação até no Brasil, a gente não sabe, porque eles não falam, né. Houve-se um zoom, zoom, zoom de que ele queria voltar há uns meses atrás e ele veio a público falar que era mentira, e eu acreditei, mas tem alguma coisa tem, porque ele não jogava assim no River, não joga assim na seleção uruguaia, e no Flamengo ele não tem sido o mesmo jogador, né. Para mim, os piores ali foram De La Cruz, o Michael, o Luiz Araújo, né, que para mim não jogaram absolutamente nada, né. O Cebolinha e o Bruno Henrique no primeiro tempo também foram nulos, né. Hã, mas no segundo tempo eles melhoraram, né, com as entradas, né, dos outros jogadores, eles deram uma melhorada, e valeu. E o Cebolinha com a garra dele, né, foi lá buscar aquela bola lá na linha de fundo que para mim já tinha saído. Depois que eu fui ver que realmente ainda estava dentro, ainda bem, o cara arrebentou naquela jogada. Isso é raça. Tem dias que o jogador não está bem tecnicamente, mas daí como o Zico fala, então a gente daí tem raça. Mostra para a torcida que você está fazendo jus ao salário que você ganha e a grana que eles pagam para ver cabo, para ir a estádio, entendeu? É o que o Zico falava. Ainda fala até hoje quando comenta sobre isso, né. Para mim quem arrebentou no jogo foi o Juninho, outra vez, né. Dizer: "Ah, mas jogo passado ele perdeu". Pois é, mas todo mundo perde gol, né, atacante perde gol, isso é normal. O negócio é tentar, é continuar tentando, e ele não para de tentar. E ele com garra, ele fez aquele gol, que ele saiu correndo lá de trás, quando ele viu a bola triscar na cabeça do Bruno Henrique, ele saiu correndo lá por trás do zagueiro, se colocou muito bem, né, e com peito, que nem o Pedro fez aquele gol lá contra o Vasco, com peito, fez um golaço para mim, um gol com garra para mim é golaço. Então foi muito bem. Mas é isso, pessoal, vou colocar uns cortes aqui dos canais aqui do Globo Esporte primeiro e depois da ESPN, então, né, ESPN Brasil, e então, créditos para o Globo Esporte para a ESPN, tá bom? Vamos lá ver e a gente continua já já aqui, ok?
Jogou bem o Flamengo contra o Deportivo Táchira? Não jogou bem. Mas jogou o suficiente também para vencer em Libertadores, fora de casa, amigo. É isso que importa. Reconheço, não foi o nosso melhor jogo. Tinha certeza absoluta que o jogo ia ser difícil. Na Libertadores nunca é fácil. Sempre penso quando o time não tá bem, não tá numa boa noite, competir. Foi isso aí que o Flamengo fez contra o Deportivo Táchira lá na Venezuela. Competiu. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. E tá tudo bem, Felipe Luiz. O Flamengo ficou longe de brilhar, mas fez 1-0 no Táchira. E para quem não tinha vencido nas 2 últimas estreias na Libertadores e passou 9 jogos sem ganhar fora de casa na competição, deu bom, né? No outro dia me perguntaram, né, o que eu prefiro, se é vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre, se puder escolher, a vitória ela é a coisa mais importante, né, para uma equipe, os resultados. Tava difícil para o Flamengo criar jogadas. O time conseguiu levar perigo em pouquíssimas chances no primeiro tempo. A mais clara, Michael arrancou, deu um bolão para o Luiz Araújo. Mas ele não bateu bem na bola e o goleiro Camargo defendeu com os pés. E foi só isso, hein? 45 minutos fraquinhos do Flamengo. Aí, no início do segundo tempo, o Felipe Luiz mexeu no time. Aos 10 minutos, entraram Juninho, Alexandro e Alan, nos lugares de Michael, Ayrton Lucas e De La Cruz. E as mexidas deram certo demais. O Alexandro esticou para o Cebolinha, que acreditou na jogada e cruzou. Bruno Henrique desviou e Juninho, meio de ombro, meio de peito, entrou com bola e tudo. Repara só que os jogadores do Táchira pediram mão do atacante no lance, mas o gol foi legal. E que estrela do Juninho, né? 2 minutos em campo e gol. O primeiro toque dele na bola. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. Mas o Flamengo não teve vida fácil depois do gol. Tomou uma pressão legal nos últimos minutos. Quase levou o empate nos acréscimos. Maidana mandou na trave. O Flamengo teve mais sorte do que juízo, hein? No fim das contas, mesmo jogando mal, tá lá. Vitória confirmada. 1-0. Valorizo muito essa vitória porque me demonstra que esses jogadores não param de querer vencer. Eles querem vencer, têm muita fome, muita ambição e continuam trabalhando muito para isso. Gente boa, a Amstel convidou Marcelo D2 e mais uma galera para assistir esse jogo do Ok, galera, vou colocar mais um vídeo aqui para vocês. E é lá do ESPN, mais um corte do ESPN. Um corte legal até do ESPN, que eles estão fazendo um comentário aqui sobre o Flamengo no jogo de ontem. Vamos ver, depois a gente analisa, tá bom? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Jogar mais fechado, e aí o Flamengo está fazendo uma pressão mais bem executada na frente. Eu acho que o jogo foi um jogo razoável. Eu não espero que o time do Flamengo faça partidas em altíssimo nível em todos os jogos, principalmente com essas ausências. Eu espero que o Flamengo ganhe os jogos, que seus jogadores se comportem como operários, não como estrelas que podem resolver o jogo a qualquer minuto, como a gente assistia até o ano passado. Eu acho que isso aconteceu. O Flamengo ganha por 1-0. O jogo do Central de Córdoba contra a LDU terminou 0-0. Se o Flamengo ganhar o jogo da semana que vem no Maracanã. Em casa. Em casa, que é muito favorito. Já abre 5 pontos para o Central Córdoba. Fica, se a LDU ganhar o jogo dela, já fica no mínimo 2 pontos de vantagem da LDU. Ou seja, para o início de Libertadores, acho que tá ok, tá legal. Porque geralmente, bem lembrou aqui o Pedro. E os outros jogadores vão voltar, vale lembrar isso. Sim. Inclusive a expectativa de volta do Pedro ainda no mês de abril, né? Claro que não vai voltar com tudo,
mas já é o retorno do Pedro, que é uma peça importante. Falar em Pedro, quem fez o gol hoje foi o Juninho e ele falou com a nossa equipe. Vamos nessa. Con Juninho, jugada importante el día de hoy para marcar diferencia acá en Pueblo Nuevo y te llevas el gol. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. ¿Cuáles fueron las debilidades que consiguieron en el rival y sus fortalezas para llevarse la victoria el día de hoy? Não, sem dúvida nenhuma, isso fortalece, dá confiança pro grupo, por mais que nós já estejamos com muita confiança, mas agora é trabalhar pro próximo jogo. Además de esto, el próximo partido contra un rival bastante difícil. Agora, nesse momento, acho que o meu time está pensando só agora no nosso brasileiro e o próximo jogo da Libertadores é só na outra semana e vamos procurar estudar o próximo adversário. Graças. É um grupo que, né, Jean, que exceção feita a LDU, é um grupo que, mesmo que o Flamengo encontre algumas dificuldades de escalação, e o Felipe acertando essa equipe, é até meio louco falar isso, que a gente costuma dizer muito, né, Jean? Tem um elenco, o melhor elenco da América do Sul e tal, etc. Consegue ter boas peças, a gente vê algumas delas aí em ação, né? Mas, mesmo com algumas dificuldades, é um grupo para esse elenco do Flamengo, com esse treinador agora, a forma como está trabalhando, encontrar problemas para se classificar em primeiro lugar, né? Pelo que a gente já viu do Tátira, pelo que a gente já viu do confronto de ontem, acho que o confronto é mais com a LDU ali, né, o Jean? Boa noite, William, boa noite a todos. Sem dúvida, assim, o grupo é bem tranquilo, né, e acho que a própria atuação do Tátira hoje demonstra isso, então é claro que a LDU é o time que pode eventualmente complicar ou atrapalhar a vida do Flamengo em busca da liderança, mas acho que ninguém discute a classificação do Flamengo desde que as bolinhas definiram ali o sorteio, né. Eu até acho, sinceramente, que, claro, para mim também você não pode usar os desfalques como argumentação para a partida. Eu estou mais com calçado em relação ao nível do jogo do Flamengo, acho que foi abaixo, evidentemente, mas também acho que é normal. É comum. Primeiro, é comum, vamos falar a verdade, né? Dos brasileiros que ganharam na Libertadores nessa primeira rodada, acho que não tem ninguém que saia coberto de elogios pela atuação que fez. Então, enfim, é um começo de Libertadores, os times não estão 100%, as equipes se fecham contra os brasileiros, é normal que seja assim. Então, também não vejo grande problema. Agora, não achei a atuação boa. Não acho que contra a equipe do Tátira dê para usar a argumentação dos desfalques para justificar. Acho que não seria mais fácil o jogo? Cara, eu tenho então a gente tem que discutir o elenco do Flamengo. Não, mas né? Ele disse que ele é o melhor. Quando tem o desfalque, aqui, né? Faltaram aqueles. O resultado tem muito a ver com o elenco. Dava para jogar muito mais. Por exemplo, o Tátira dá bote errado. Resolveu. Dá bote errado e outra coisa. Dá passe daqui até você tinha em campo hoje, por isso eu achei até boa a escalação do Felipe Luiz, porque você tinha em campo hoje jogadores com uma capacidade de quebrar linhas muito alta. Porque e quando que você viu isso? É isso, você tem 3 jogadores ali que tem muita habilidade. Eu concordo com o Birnini em relação à velocidade. A velocidade não podia ser explorada por nenhum dos 4, mas os 4, né, e essencialmente mais os 3 da linha de meias, já que o Bruno Henrique começa como um falso 9, são todos jogadores com capacidade do drible, né, de romper aquelas linhas defensivas do Tátira, e a gente não viu isso acontecer. Eu acho que no fim das contas o gol sai quando o Flamengo passa a ter um cara mais de referência dentro da área e com menos de 1 minuto esse cara mete o peito na bola porque estava ali dentro da pequena área. A assinatura do Felipe Luiz? Completamente. Tem porque ele faz a mudança, e ali até em relação ao tipo de jogador. Quer dizer, ele coloca um cara de referência. E eu entendia ele não colocar esse cara no começo do jogo, porque é legal num jogo como esse, que você sabe que o time vai estar totalmente fechado, você ter os caras de habilidade ali na frente. Sim. E o Flamengo tinha todos esses caras. Agora, o jogo acho que não foi uma boa atuação, mas para mim, menos pelo que o Flamengo não conseguiu criar durante 80 minutos e mais pelo que ele permitiu que o Tátira fizesse nesses 10 minutos finais. Eu acho que esse é a dificuldade para enfrentar a defesa fechada, cara. O Manchester City muitas vezes enfrenta, o Liverpool enfrenta, o Real Madrid, não tem jeito, às vezes você encontra dificuldades e você tem que talvez variar o tipo de jogada que você vai tentar para romper essa barreira defensiva, né? Com chutes de longa distância que o Flamengo não fez, com cruzamentos que muitas vezes a gente critica aqui o excesso de cruzamentos, mas que o Flamengo também não fez tanto durante o jogo, enfim, eu acho que
tudo bem, até faltaram alternativas, mas o que não dá para aceitar mesmo para mim são esses 10 minutos finais, porque aí, diante da limitação do adversário e da qualidade que o Flamengo tem para manter a bola, Sim. não estou dizendo nem atacar, mas, cara, você está ganhando por 1-0, falta 10 minutos, esses caras do Flamengo, se eles querem, eles mantêm a bola com uma tranquilidade enorme, e acho que esse é o principal problema do jogo de hoje. Também, o Jean já falou dos 10 minutos finais, e é claro que o rubro-negro está assistindo a gente, sofreu ali no final, não precisa repetir. Mas eu fiquei, não é assustado, mas eu fiquei talvez um pouco, eu esperava diferente o início. Porque outro papo seria, se a gente sentasse aqui para falar, teve uma imposição, teve chegada, teve velocidade, mas a gente entrar no papo do Pedro, que faltou um cara para finalizar, faltou uma situação. Mas o Flamengo estava moroso, era um Flamengo moroso de primeiro tempo. Era um Flamengo que você olhava e falava, são homens de velocidade, mas esses homens não estão velozes nem quando tem campo. Faltou, exatamente, muito fechado, mas nem quando tinha bola. Foi começar a jogar quando você traz o Luiz Araújo, ora para o meio, ora o Michael para o meio. Eu acho que depois da metade do primeiro tempo ali, que primeiro o Michael acha um passe, depois tem uma finalização. Mas era um Flamengo diferente do Flamengo de outros problemas que a gente já viu esse ano, que era, por exemplo, o segundo tempo contra o Internacional. O que aconteceu? O Flamengo entende o jogo, muda a sua forma, mas tinha uma imposição, tinha uma criação, faltava finalizar melhor, mas era um Flamengo que estava ligado no jogo. Até quando foi pior no primeiro tempo contra o Inter, era pior porque tinha o Inter dificultando, tinha um outro time bom do outro lado, mas não era desligado no jogo. O Flamengo de início hoje não me pareceu um Flamengo mobilizado para uma Libertadores, para o que é o ano do Flamengo. Você está falando que você não ganha em casa, fora de casa, você não ganha fora de casa desde 2022. 23 a gente sabe como foi aquela Libertadores arrastada, ser eliminado. 24 é eliminado. Então você fala tanto de priorizar, e isso me chamou a atenção. Não só o final ali que poderia com qualidade segurar a bola. Era um Flamengo diferente da rotação que eu imaginava. Você poderia pensar que não funcionaram, os 4 homens ali de frente, faltou alguém, também tô calçado, faltou alguém ali, parecia que tinha um buraco ali, faltava alguém, estava muito claro que faltava alguém. E com todo respeito, puxa o Luiz Araújo, o Michael, o Ayrton não vem bem, não vem bem. E aí quando você para ver por que foi tão preterido recentemente, dá para entender. O elenco espetacular. E assim, e a coisa não vinha acontecendo, só que ia além do mau funcionamento técnico, que é o que eu acho que o Jean cita no final do jogo. Era um Flamengo moroso contra um adversário fraco. A gente pode falar que o Tati era um adversário fraco. Claro. Ah, mas é vice-líder dali. Então, isso no primeiro tempo também me chamou a atenção. O Flamengo vai acelerar com uma mudança de metade de primeiro tempo e vai acelerar com a mudança do Alexandro e do Juninho. Aí para passar para o Calçado, aí eu acho que sim tem elenco. Porque você perder tanto gente. Esqueci do Plata, é Plata. Tinha o Plata também, o Plata, Fora é Gerson. A gente nem coloca mais o Pedro na conta. É o Wesley. Aí não funciona o plano inicial. Aí você vem com o Alexandro e você vem com o Juninho. Aí ele. Esse Flamengo que não jogou, ele é um outro Flamengo. Ele modifica, quando esses caras estão em campo, você modifica o jogo. Então, qual era o desafio do time que entrou em campo hoje? Não era jogar como aqueles que não estavam presentes, porque não existe essa característica. Era apenas entender que é superior ao adversário e buscar alternativas. Por exemplo, você tem 2 jogadores no meio de campo, Pulgar e o Nico de la Cruz. 4 atacantes. Então você tem o Bruno Henrique prendendo 3 zagueiros, o Bruno Henrique, prendendo 3. Se na matemática, que a gente vive falando de superioridade numérica, você tem 1 prendendo 3, vai sobrar jogador. Onde é que você se coloca? Não ao lado da marcação, entre linhas. Ali para receber a bola. O que acontece? Nem sempre tinha opção. O Luiz Araújo, tendo que... Ele deveria ter tido um pouquinho mais entre linhas do Tátira não existia praticamente. Eu estou esperando, porque eu não concordo. Várias vezes, imagina, durante o jogo, eu olhava para o jogo, tava lá o Michael entre linhas. Só que o Michael é um cara pro tapa na bola longa. E não é um jogador para correr. O tapa, só que ele não jogou sozinho, Birner. Ele tinha o Cebolinha e tinha o Luiz Araújo. Faltou o quê? Um entendimento de quem ocupava que tipo de espaço. Aí a bola fica... Quem passar, o Nico de... 5-4-1 é uma moleza. Agora, lateral esquerdo, esse menino raramente joga. Tamish, ele não joga. Ele entrou para o quê? Para a parte física. Tem horas do jogo, na hora do jogo ele está olhando para a bola, está todo mundo entrando aqui nas costas. Quer dizer, é de uma ingenuidade também que o Flamengo não soube se aproveitar. Então, assim, eu vejo o Deportivo Táchira como um time muito frágil. E o Flamengo não soube se aproveitar disso, mesmo sendo completamente diferente do Flamengo, que tem a bola, o passe e domina o centro do campo.
É isso aí, pessoal. Foi um jogo, como falou ali o Pedro, né? Moroso. Já diria o Mauro César, né? Modo banana, né? Eu acho que eu falei modo banana, de repente não foi modo banana, mas foi muito aquém do Flamengo que a gente vê que de repente não está bem, mas começa a se acertar. Felipe Luiz rapidamente resolve o problema. Na verdade, não é rapidamente. Eu vejo que o Felipe Luiz ele demora um pouquinho a resolver. Ele tenta dar, eu acho que é isso. Não sei o que passa pela cabeça dele, mas a gente procura saber. Ele tenta não se queimar com os jogadores, né? Ele tenta, vamos deixar mais um pouquinho para ter certeza que ele não vai conseguir mudar. Tudo bem, eu entendo, mas ontem não dava, não dava. E o segundo tempo, no final do segundo tempo, foi um desastre. Quase 2 gols, uma bola na trave do Tátira, pessoal. Isso é ridículo. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui. Continue assistindo o canal aí. Se vocês puderem, se inscrevam. Está aqui em cima, está aqui embaixo, correndo aqui. Dá um like no vídeo, que é só assim que a gente cresce. E a gente cresce por causa de você. Torcedor da nação, assim como eu também sou. Tá bom? Um abraço aí e um bom final de semana.